Pessoal, bom dia, beleza? Voltei para mais uma questão após eliminação do Brasil na Copa, que não faz menor diferença para quem está estudando para concurso, mas só para contextualizar, caso esse vídeo seja assistido por mim ou por alguém que interesse daqui muitos e muitos anos. 2026, Brasil entrou na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Eu estava acreditando numa previsão feita por um economista alemão que chama Joaquim, que dizia que o Brasil ia sair na 16 avos de final para o Japão. Acabou dando Brasil e Japão na 16 avos, mas o Brasil passou do Japão, ou seja, o Joaquim estava errado. Ele tinha acertado as últimas três Copas, por isso que eu acreditei. O campeão e tudo. E esse cara tem uma curiosidade, é que a primeira vez que ele fez a pesquisa estatística, ele falou que ia fazer pesquisa para comprovar que estatística não apitava nada no resultado do futebol. Aí ele fez a pesquisa e deu tudo certo. Depois ele fez de novo, mais duas vezes, deu tudo certo de novo. Na quarta agora deu errado. Ele falou Holanda campeã, Brasil fora contra na 16 avos contra o Japão. O Brasil passou, aí eu comecei a torcer para o Brasil. Foi o primeiro jogo que eu fui torcer Brasil, Brasil-Noruega, 2-1 Noruega. O Haaland mandou o Brasil de volta para casa, que também não é Brasil, né? CBF. Dando uma opinião aqui, quanto mais lucrativo for o futebol, sem observar a parte esportiva, menor a chance de um time conseguir algum sucesso. E foi por isso que o Brasil perdeu. Muito objetivo lucrativo e pouco objetivo esportivo. Todo mundo que está lá na CBF, jogador, diretor, treinador, comissão técnica, a galera ganhou uma granaça, mas não conseguiram avançar. Vamos lá falar da questão aqui, ó. A questão é sobre LGPD, mas o que eu queria falar sobre essa questão aqui é que eu fico sempre reclamando do examinador e desta vez, inclusive, o professor também reclamou e ele teve a mesma percepção que eu tive. É uma questão da Sebrasp que cobra pontos definidos na legislação. E a minha reclamação aqui é o seguinte: a quantidade de lei é inacreditável que a gente tem que estudar. E não é só lei, é decreto, é resolução, é um monte de documento que a gente tem que estudar para poder ter alguma chance de conseguir classificar na prova e alguma chance de ser nomeado, né? Porque o normal é tomar bomba e não ter nem lista de espera. E aí o que acontece? Isso aí só no direito. Na matéria direito constitucional, administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho, um monte de direito, tem um monte de lei, um monte de decreto, um monte de resolução. E ainda tem português, ainda tem administração de empresas, administração geral, gestão de pessoas, que não tem lei, mas também tem muita coisa para poder estudar. E aí vai o examinador e pega um ponto da lei específico para poder cobrar. Olha lá, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece 10 princípios fundamentais que devem ser observados no tratamento de dados pessoais. Entre eles estão a finalidade, a necessidade, o livre acesso à segurança. Alguém vai ter decorado isso? Se a pessoa decorou isso, ela decorou de sorte. Por quê? Porque não tem como decorar todos as leis, os decretos, as resoluções. E além disso, as leis geralmente elas trazem não só os princípios, mas trazem também os fundamentos, as diretrizes e os objetivos. Então, nesse mar de informação, o examinador vir pedir algo específico como isso, de princípio fundamental que está na LGPD, que é uma das milhares de leis, documentos, né, entre leis, decretos, resoluções que o concurseiro tem que decorar, isso é falta de empenho para poder pensar numa questão um pouquinho mais bem elaborada. Vamos ver a resolução do professor e a reclamação dele também. A LGPD
estabelece 10 princípios fundamentais que devem ser observados no tratamento de dados pessoais. Entre eles estão a finalidade, a necessidade e o livre acesso e a segurança. É absurdo, né, um avaliador trazer uma assertiva dessa, uma questão dessa, para uma questão de certo e errado. Porque assim, cara, como é que a gente vai saber se são 10 princípios? Às vezes você até conhece os princípios, mas sempre você vai ficar naquela, pô, será que são 10? Será que não são 11? Será que não são 9? É bizarro, né? É uma falta de capacidade de alguém. Provavelmente isso aqui foi jogado numa IA só para gerar questões e, obviamente, isso aqui não está avaliando conhecimento, coisa nenhuma. Mas, normalmente, essas informações aqui, elas acabam sendo verdadeiras, tá? Quando elas são genéricas assim e você não identifica um erro. Então, vamos lá, tá? Então, de fato, são 10 princípios, porque boa-fé está no caput, então não entra dentro da lista. Finalidade realmente é um princípio. Necessidade realmente é um princípio. Livre acesso também, segurança também. Sendo assim, a questão está correta. Bom, eu não deixei ele falar a explicação toda, não, porque essa aula está disponível na internet. Quem quiser assistir, vou deixar o link aí na descrição. É só clicar no link e assistir a aula completa. Mas interessante também que ele falou da questão da inteligência artificial, né? O pessoal está usando a robozada como se fosse super vantagem. Realmente, você ganha muito tempo usando o robô para fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo, se você deixa de exercitar seu cérebro, fica mais burro, né? Como também na moda de ficar burro, hoje em dia a galera expõe burrice na rede social com orgulho, então deve ser por isso que tem tanta gente usando tanto robô. Beleza? Valeu demais. Um abraço. Assista a aula, essa aula é interessante.